A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais um trimestre da nossa Escola Bíblica, cuja revista é da editora Betel. E nós temos uma nova edição agora em mãos, para começar a lecionar, que é a importância da Palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, orientações e princípios bíblicos na busca e prevenção da saúde integral. O comentarista dessa revista que será lecionada nesse trimestre é o pastor Ezequiel Mendes de Freitas. E hoje nós vamos estar vendo a nossa primeira lição, que é a lição do dia 4 de outubro, lição número 1, que traz o título A Necessidade de Restauração na Alma. Muito bem, é uma lição de um teor um tanto psicológico, mas também trazendo ao lado espiritual da vida do ser humano. Tá? Nós temos o texto áureo como base da Bíblia Sagrada para você que está acompanhando com a Bíblia. Se encontra no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 25, e traz o seguinte texto: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Muito bem? Verdade aplicada da nossa lição. Somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. Primeiro objetivo da lição: apontar as diferenças de corpo, alma e espírito. Segundo objetivo: apresentar o projeto de Deus para o ser humano. Terceiro objetivo: destacar a necessidade de restauração da alma. Muito bem. Os textos de referência para a lição que será ministrada se encontra no livro de Salmos, no capítulo 31, os versículos 2, 5, 7, 9 e 14. Tá? Para você que acompanha com a Bíblia Sagrada, estar examinando as Escrituras. Muito bem, a introdução da nossa lição, o texto diz o seguinte: nesse trimestre falaremos de assuntos concernentes à cura da alma. Sendo assim, nesta lição abordaremos conceitos do corpo, alma e espírito. Também apontaremos o amor de Deus expresso na manifestação da sua graça, trazendo-nos salvação. Tiago capítulo 2, versículo 11. Amados e queridos irmãos, o comentarista ele abre logo a introdução da nossa lição nos alertando a respeito dos perigos concernentes à alma, o corpo e o espírito. São componentes do nosso ser. Três componentes que um depende do outro, nenhum deles tem existência sem o outro existir. Então num único setor se encontram esses três itens necessários para a nossa vida. Todas as pessoas ao longo da sua existência sofrem de traumas emocionais. Se não sofreu, pode ocorrer de sofrer, há exceções, pode vir a ter uma vida sem algum trauma. Você já deve ter conhecido alguém que viveu muito bem, e foi recolhido e não sofreu, não passou por nenhum trauma emocional. Mas nós todos estamos sujeitos a isso, tá? Enquanto estivermos por essa terra. E isso independe de sexo, credo, cor ou classe econômica social. Isso pode atingir qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar. Basta estar vivo para isso. Isso ocorre desde que fatores internos e fatores externos. Fatores internos são aqueles que nós já conversamos na outra Escola Bíblica Dominical, número 12 da lição passada que estudamos. Fatores internos e externos foi mencionado lá. Fatores internos são aqueles que você consegue controlar, pode evitar. Fatores externos são os que estão fora do seu alcance de controle ou até mesmo de evitar que ocorram ou que aconteçam. Então, fatores como esse. E essa lição ela trata de um outro ponto de vista que pode ocorrer, que são os indivíduos que nos rodeiam. Eles podem nos atingir através de acontecimentos decorrentes de uma vida, de uma amizade ou de uma proximidade. Isso depende de caso a caso. No livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25, Jó ele expressa as seguintes palavras: porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. Quando Jó ele menciona essas palavras, ele está falando sobre as catástrofes e os desastres que aconteceram em sua família, as percas que ele teve, percas essas que foram-lhe depois retornadas pelo Senhor em dobro. Porém, no momento em que ocorreu,
ele reconheceu que ele ele temia que isso ocorresse com ele, esse sofrimento inesperado. E, geralmente isso acontece em momentos surpresas. O que ele temia veio a ele e o que ele receava aconteceu. Então são fatores externos que não havia meios de ele evitar, mas ele teve fé o suficiente para Deus lhe conceder graça e ele passar por aquele momento, que foi um momento, apesar que perdurou por um certo período, mas passou. Então creia, se ocorre, um dia passa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses impactos, eles podem causar traumas profundos em algumas pessoas, em outras pessoas traumas menos agressivos, o que pode levar uma pessoa a se fechar em um mundo interno, no qual ela tenta se proteger de tudo e de todos. Por isso que às vezes você encontra uma pessoa que é difícil se abrir, é porque ela sofreu um trauma tão estressante que qualquer um que se aproxime representa uma ameaça, mesmo que seja alguém que queira o bem. Ela não consegue diferir o que vai ser ruim e o que vai ser bom. Então ela se tranca com desconfiança, sentimentos que passam por sua alma, pela sua mente e que constroem essa barreira entre ela e o mundo externo. Quando você vê uma pessoa recolhida desta forma, provavelmente ela sofreu algum trauma de alguma situação que ocorreu em sua vida. Muito bem? Ponto de partida da nossa lição: somente Deus conhece o íntimo do nosso ser. Primeiro ponto da lição, diz o texto seguinte: conhecendo a estrutura do ser humano. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a primeira parte do versículo diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esta afirmação nos dá a ideia de como o ser humano foi formado. Sua estrutura em si foi criada perfeitamente. No entanto, o pecado tornou-o imperfeito e a sua estrutura foi totalmente comprometida. Daí a necessidade de cura e restauração em seu espírito, alma e corpo. Muito bem? O trecho do primeiro ponto que nós acabamos de ler diz assim o texto: sua imagem e semelhança. Observe, nós não fomos feitos iguais a Deus. O texto ele é bem específico e a Bíblia Sagrada ela traz esse detalhe, ela se importou com esse detalhe em dizer que é igual a imagem e semelhança. Se nós fôssemos iguais, nós herdaríamos as características divinas do Senhor. Ele não permitiu isso, então ele fez a imagem e semelhança para que nós herdássemos as características morais do Senhor e da imagem e semelhança dele próprio. O pecado tornou imperfeito. Um outro trecho do texto que o comentarista da lição deixa e nos chama a atenção: devido ao pecado, toda a criação, nós sabemos disso, que o pecado entrou no mundo através de Adão, isso não é segredo para nós, né? Mas ele não foi o progenitor do pecado, né? Nós sabemos também, é de nosso conhecimento no livro de Gênesis e também consta no profeta Ezequiel, que o primeiro pecador foi um anjo. Nós sabemos que tem um anjo, ele invejou-se do Senhor, então ele foi o progenitor, mas no mundo entrou através de Adão. Logo, por que isso me chamou a atenção? Porque, veja bem, tanto numa situação quanto na outra, tanto num caso, num personagem quanto no outro, Adão tinha uma extrema intimidade com o Senhor. Ele via o Senhor, ele falava com o Senhor, pessoa a pessoa. O anjo então nem se fala, o capitão, né? Ele estava na frente de todo comando, ele comandava, né, as mansões celestiais, o coral que louvava o Senhor, ele estava à frente de tudo. Então observe, são pessoas próximas, são seres próximos do Senhor. E mesmo assim caíram em contradição, né, caíram em pecado. Então a palavra de Paulo para vigiar, ela é bem específica, principalmente no nosso caso, que sejamos sinceros, você que me ouve, querido e amado, nós não temos a intimidade nem que um e nem que o outro tinha com o Senhor. Então todo cuidado é pouco. O pecado, nós estamos no mundo, ele não é um parquinho de diversão, não é um lugar para passear, mas é um lugar para batalhar, para poder chegarmos às mansões celestiais de forma honrosa na presença do Senhor. Então todo cuidado é pouco
Isso é um alerta que a lição nos traz. Eu enxerguei isso através do texto. Ponto 1 em 1 da nossa lição. O espírito humano. É imperativo que o cristão saiba que tem um espírito, visto que cada comunicação de Deus ocorre ali. Se o crente não discerne o seu próprio espírito, ele desconhece como comungar com Deus no espírito. Toda adoração a Ele, comunhão e relacionamento começa no espírito. É ali a sede da morada do espírito em nós. O apóstolo Paulo deixa isto bem claro quando escreve à igreja em Corinto, destacando a importância de preservar o nosso espírito voltado totalmente ao Senhor. Muito bem? O texto, nós encontramos o trecho específico e o comentarista diz, olha, tem um espírito. Então vamos compreender do que se trata esse espírito, né? Esse espírito que a lição está falando, né, que comunica com a alma e através da alma com o corpo, não é o Espírito Santo. Esse é o espírito do homem. Como a lição traz o nome de Paulo, cita a passagem de Paulo, né, eu quero fazer aqui menção da passagem de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Observe que Paulo é específico em dizer que não é o Espírito Santo que está sujeito ao profeta, mas o espírito dele mesmo. E o comentarista da lição, ele nos esclarece que é no Espírito que o Espírito Santo comunica conosco, é através do nosso espírito, o fôlego de vida que o Senhor nos deu, é Ele quem recebe as mensagens, é com Ele que o Senhor fala, é nele que o Senhor toca quando você sente a presença de Deus, é com Ele que o Senhor faz as revelações que você recebe pela misericórdia do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele se comunica, ele habita em nós através do Espírito do nosso corpo. É nele que ele encontra o lugar para fazer toda essa operação, essa maravilha de Deus. Então, o Espírito está ligado ao mundo espiritual. A alma, ela está ligada ao corpo e ao Espírito. Ela é quem faz a comunicação. E o corpo está ligado ao mundo material. Então são 3 itens, um ligado ao mundo espiritual, o outro ligado ao mundo material, e o intermédio que é a alma, que está conectada com, né, esses dois períodos. Tá? Eu vou estar colocando, projetando aí para você uma imagem para ficar bem mais esclarecido a respeito do assunto. Muito bem? Vamos ao ponto 1 e 2 da nossa lição. A alma do ser humano. Um dos sentidos da palavra alma é pertencer a esta vida. Portanto, equivale à personalidade ou à própria pessoa. A alma está entre o espírito e o corpo, pertence aos dois. Está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Através da alma, tenho consciência em mim mesmo. Raciocínios, memória, vontade, instrumento para tomar decisões, poder para escolher, poder de escolha. Emoções, instrumento para expressar os nossos sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristezas, amor, ódio e etc. E no trecho, né, dentro do texto que acabamos de ler, tenho consciência de mim mesmo. Por que o autor ele traz essa expressão? Porque a consciência, segundo a ciência nossa, seria o nosso subconsciente, né? Aquele ser que comunica conosco dentro de nós mesmos. Para nós, no mundo espiritual, essa é a nossa alma falando conosco. A razão também é conhecida como raciocínio. Tá? É um produto da nossa alma. Eu vou estar também projetando uma alma para que você compreenda bem a coexistência de ambos dentro do corpo, né? Tanto na interpretação científica quanto na interpretação teológica. E aí nós possamos entender e compreender melhor, né, a mente, a vontade e as emoções e os seus subitens que concernem todo o nosso raciocínio. Muito bem? Ponto 1 e 3 da nossa lição. O corpo humano. Chegamos à terceira unidade da formação do ser. Muito bem, diz assim o texto. Os seguintes nomes se aplicam ao corpo. A. Casa ou tabernáculo. É a tenda na qual a alma do homem mora durante a sua viagem do tempo para a eternidade. Na morte, desarma-se
A barraca e a alma parte. O autor ele deu ali um embasamento bíblico em Isaías capítulo 38, versículo 12, tá? Mas não faz referência à saída da alma do corpo. Tá? É apenas uma base bíblica para a argumentação que ele trouxe. B. Involucro. Daniel 7,15. C. Templo. O templo é o lugar consagrado pela presença de Deus, ainda que não possa abrigar a plenitude divina. O corpo de Cristo foi um templo, porque Deus estava nele. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, ele expressa, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Já no Evangelho de João 2:21, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele expressa que Deus habita nele. Então ele concerne aqui a ideia de que o Senhor também era o templo de Deus nesta ocasião, que o Espírito também habitava nele. Quando a pessoa passa pela experiência do novo nascimento, é reconciliada com Deus, o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo. E aí ele nos deixa aqui um embasamento bíblico de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que é um trecho para o embasamento, né, para compreendermos e entendermos que realmente somos templos do Espírito Santo. Lá diz que o que habita em nós não pertence e não provém de nós, mas provém de Deus. Tá? E no início da lição ele diz, olha, não se aplicam ao corpo. Amado, não é segredo para nós que igreja, uma parte da igreja interpretada na Bíblia somos nós. E também são os templos, né, construídos para a adoração do Senhor. Interpreta-se dessas duas formas, nós e os templos onde o Senhor ele reservou para ser adorado. E o corpo, nós não podemos e jamais devemos deixar de esquecer que ele não é a nossa realidade final do nosso ser. Esse é o importante. Tá? Nós temos aqui um texto-chave. Tá? O nosso corpo ele não é o final do nosso ser. A nossa jornada não encerra, não termina, a vida não se encerra aqui. Nós só estamos aqui porque isso se deve ao Senhor. Em 1 Coríntios 6,19, quando ele diz que o nosso corpo é templo, ele também no trecho ele diz assim, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, cuide dele, preserve. O seu comportamento é de suma importância para glorificar ao Senhor. Então, observe bem, né, como você tem se comportado, né, como você tem caminhado por essa terra. Isso é muito importante para o Senhor. Muito bem, encerrando o primeiro ponto da nossa lição, o foco na lição diz o seguinte, ensinei que todo ser humano é espírito, alma e corpo. Portanto, Deus criou o ser humano sendo este um ser material e espiritual com faculdades próprias relativas a cada parte. Muito bem? Segundo ponto da nossa lição, a obra-prima da criação. Diz o seguinte o texto, o ser humano é a obra-prima da criação do Eterno, criado conforme a sua imagem e semelhança. Assim trata-se de uma criação distinta das demais. O Senhor Deus criou para relacionamento com Ele, com a capacidade de escolher. Inclusive usou esta capacidade quando da tentação no jardim, e de gerenciar a obra da sua criação. Portanto, é um ser racional, volitivo e sentimental. Muito bem, nós encontramos o texto trazendo, né, especificadamente que nós somos distintos das demais criações, né, que o Senhor trouxe à Terra. O fato é que o nosso Deus ele é um ser criativo, uma divindade criativa. O Senhor ele não é repetitivo em nada do que Ele fez, e tudo Ele fez e difere uma criação da outra. Porém, a humanidade Ele fez de um modo diferenciado. Ele nos capacitou de capacidade de raciocínio, algo que nos torna únicos. Compreendendo isso, a imagem natural de que nós fomos criados traz elementos de personalidade e do próprio eu, capacidade de escolha, comum em algumas pessoas, em outras pessoas a capacidade de indecisão. Infelizmente, não consegue escolher um caminho, sempre está indeciso, precisa de um aconselhamento. Se existe alguém assim próximo de você, o Senhor lhe deu capacidade de ministrar um conselho sábio a esta pessoa, faça isso, seja instrumento do Senhor. Muito bem, o ser humano ele ainda é criado
e capacidade de intelecto, sensibilidade, todas essas voltadas a um único objetivo, dar ao homem a característica de que ele possa fazer uma escolha dos caminhos que ele vai seguir, de que formam uma clara linha de separação entre os seres humanos racionais e irracionais. Depois, o comentarista ele traz uma outra, sabe aquelas palavrinhas que eu costumo citar nas nossas aulas de escola bíblica dominical, interessantes, né? Volitivo. O que significa essa frase? É a primeira vez que eu ouço falar nessa frase. Ela diz respeito à vontade e ao poder de escolha. Você não vai encontrar isso no dicionário porque ele não está, vai estar assim, em um dicionário de frases específicas. Tá? Então, volitivo significa isso, diz respeito à vontade e ao poder de escolha. Muito bem? Vamos a 2 em 1 da nossa lição, primeiro tópico do segundo ponto. Um lugar apropriado à nossa cultura. Por que Deus fez tudo isso? Qual a razão para a existência do universo, da Terra e do ser humano? Percebemos que esta iniciativa de Deus em vários campos da ciência tem sido debatida. No entanto, a palavra do Senhor nos dá a resposta de que Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo criado por Ele e para Ele. Este universo foi criado por Deus de forma perfeita e contendo tudo que o homem precisa para viver, os seus dias que Ele determinou. Muito bem? Precisa para viver. Observe que o texto ele traz, né, 2 questões, porque Deus fez tudo isso, né, e qual a razão para a existência do universo, a Terra e o ser humano. E o próprio texto depois conclui com alguma explicação a respeito das perguntas que ele mesmo começa iniciando. E no final do texto a gente encontra, olha, o homem, tudo que o homem precisa para viver. E a gente vê que o título do primeiro tópico do segundo ponto é lugar apropriado para a nossa cultura. Eu te pergunto, qual é a sua cultura? A sua cultura tem sido uma contracultura à cultura do mundo? A nossa cultura cristã é uma cultura diferenciada, uma cultura de respeito, uma cultura moral, uma cultura espiritual. Muito bem, mas ele diz, olha, precisa para viver. Não é segredo para nós que o homem tem tentado mesmo acabar com tudo, queimando, destruindo. E por que tudo isso? Por uma ganância. Muitas vezes a ganância tem dominado desenfreadamente o desejo do ser humano. E ele não tem escrúpulos para alcançar essa ganância, seja ela de destruir o meio ambiente ou a nossa fauna, e isso para ele não é obstáculo. Em 1 Timóteos, no capítulo 6, versículo 10, diz assim a Bíblia Sagrada, porque o amor ao dinheiro, observe, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Às vezes, a nossa própria cultura parece nos consumir. E isso é uma realidade que nós vivemos. Por quê? Porque o homem tirou o amor a Deus e colocou o dinheiro no lugar do Senhor. Então ele ama mais o material, né, a parte financeira, do que ao próprio Senhor, Criador de sua própria vida. É uma realidade que nós temos que enfrentar e que vivemos. 2 e 2 da nossa lição. O propósito de Deus levou em conta o erro humano. Esta é a resposta pela qual Deus nos deu o livre-arbítrio. O Eterno concede o poder de escolha a Adão, pois desejava que o ser humano escolhesse manter o relacionamento com o Criador, diante da investida maligna. Entretanto, Adão escolheu descumprir esta única ordenança. Deus já sabia que isso ocorreria. Ele nunca fez nada por acaso, e ele nunca comete erros. Ele tomou a iniciativa em encobrir o homem quando este descobriu que estava nu ao comer o fruto da ciência do bem e do mal. Mesmo em um ambiente sem arrependimento de Adão e Eva, o amor do Pai foi demonstrado em ação. Muito bem? Retornamos novamente à pergunta que não cala. O poder de escolha. O Senhor, ele tinha um amor relacional com Adão e Eva. Afinal de contas, o Senhor caminhava com eles
na viração do dia pelo jardim do Éden. Logo quando o homem tem a capacidade de escolher, Adão faz uma única escolha. E a escolha que ele faz, ele não considera o pedido divino. Deus tinha falado com ele, tinha falado com Eva. Mas nenhum dos dois, em as suas escolhas que fizeram, apesar que o comentarista está falando de Adão, mas Eva também fez uma escolha. E nenhum dos dois levou em consideração o pedido que o Altíssimo lhes havia feito. Observe, eles simplesmente abdicaram do direito de ter proximidade com o Senhor para arcar com a consequência da escolha que fizeram. Se tornaram aquilo que escolheram. Nós devemos pensar no que representamos nessa terra quando nós escolhemos um caminho a seguir, sabendo que a gente carrega conosco uma reputação cristã. Nós carregamos conosco a reputação de um evangelho que salva, purifica, cura, liberta e que leva o homem para o céu. Então, isso faz parte do nosso caráter cristão. E nós sabemos que quando fazemos más escolhas, nós estamos prejudicando a reputação de algo tão maravilhoso. Muito bem, 2 e 3 da nossa lição, a bondade divina. Toda a humanidade passou a carregar o fardo da escolha errada feita no Éden. Adão e Eva perderam o senso simples e claro de sua própria identidade. Aquele retrato de si mesmo que eles viam em Deus e nos seus olhos cheios de amor ficou manchado e distorcido quando se rebelaram contra ele. Foram dominados pela vergonha até de seus próprios corpos. Ao se verem nus, imediatamente saíram à procura de folhas de figueira e de um bom lugar para se esconderem. No entanto, Deus toma a iniciativa de demonstrar a sua bondade e desce ao jardim à procura do homem, e mesmo ao perceber a falta de arrependimento, não os destruiu antes, estabeleceu o castigo e proveu um meio de cobrir a sua vergonha. Muito bem, bondade divina. Eu sempre ouvi um ditado de algumas pessoas mais experientes, eu sempre soube valorizar isso, graças a Deus, que ser bom é fácil, o difícil é ser justo. E por que esse fator? Observe a ocasião em que Deus ele encontra as suas criações, a coroa da criação, o homem e a mulher, criações específicas para serem diferenciados, cometendo erros, né? Um erro tão grave, tão profundo quanto o erro que eles cometeram. Então a gente observa bondade divina, veja que o Senhor ele foi bom, sim, concordo, de acordo, porém ele não deixou de mostrar a consequência ao ato deles. Isso nós nomeamos de justiça. Observe que ser bom é ser sincero, honesto com a pessoa que errou. Você tem que explicar a ela que aquilo foi um erro, que ela precisa arcar com as consequências do erro que cometeu, para não voltar a ocorrer no mesmo erro novamente, tropeçar no mesmo obstáculo. Foi isso que Deus fez. Deus ajudou, proveu a eles, mas também os disciplinou. É importante que isso aconteça, para que a pessoa valorize o que ela está recebendo ali naquele momento. Talvez o resultado que temos hoje de uma sociedade, né, um tanto inconsequente, digo isso não de maneira geral, mas nós temos uma alta porcentagem de pessoas inconsequentes, são devidos à não justiça, mas sim à bondade. Pessoas que se vitimizaram e não atuaram como protagonistas, porque foi esse o clima em que elas se desenvolveram, sendo apenas uma vítima, não protagonistas de suas próprias escolhas, de seus próprios caminhos. A sinceridade sempre é o melhor caminho. Muito bem, estamos encerrando o segundo ponto e o foco na lição. Eu ensinei que o ser humano é a obra-prima da criação de Deus, criado conforme a sua imagem e semelhança. Assim trata-se de uma criação distinta das demais. Muito bem? Terceiro ponto da nossa lição, quadro atual da alma do homem. Diz o texto, é nítido o quanto a alma do homem tem sido afetada a cada geração que se passa. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam que este século tem se tornado o século da depressão, ansiedade
transtornos psíquicos. Um senso doentio e irreal do eu tem tornado vidas vazias e até mesmo arruinado a saúde. Isso devido ao quê? Porque as doenças psicossomáticas, elas atuam na mente, porém elas se manifestam no corpo, atuam na mente e manifestando no corpo. Então a pessoa é atribuída de várias enfermidades no corpo devido a sua mente estar enferma. Mas no texto ele diz o seguinte: senso doentio e irreal do eu. O Senhor Jesus, ele continua um convite aberto. Mas que convite é esse? Nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, dois versículos, versículo 28 e 29, diz o seguinte o texto: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde. Logo, nos perguntamos, muitas vezes, né, as pessoas ouvem este discurso, esse trecho da Bíblia Sagrada através dos pregadores e através dos ministros do Evangelho e através de você, cristão, que talvez não tenha um cargo ministerial, mas tem uma boca que é uma ferramenta de Deus, e quando abre para abençoar, para mostrar o caminho da vida eterna, a salvação das pessoas. E muitas vezes, por motivos banais, as pessoas abandonam tal libertação apresentada pelo próprio Senhor. Deixar de praticar isso ou aquilo, deixar de absorver algum líquido alcoólico, às vezes para as pessoas é mais importante do que ter a sua alma liberta de muitas enfermidades. Eu digo isso com propriedade porque eu já vi isso acontecer. Às vezes as pessoas deixam de ser salvas, não quer que o Senhor alivie o fardo que estão nelas devido a um não de isso ou daquilo. Por que isso acontece? Porque uma conduta consegue impedir um ser humano que precisa se curar de uma enfermidade tão séria, que são as doenças psicossomáticas da mente, simplesmente porque às vezes não pode tomar um copo de cerveja. Querido, se você não é um aluno da Escola Bíblica Dominical e está me ouvindo neste vídeo, nessa videoaula, compreenda que a salvação é necessária à humanidade. E um copo de cerveja te causa tanto mal, e a liberdade em Cristo Jesus tem muito a fazer por você. Eu não consigo entender, não consigo compreender como as pessoas estão castigadas, oprimidas pelo adversário e por um comportamento ou outro banal, deixam de ser libertas pelas palavras do próprio Jesus. O trecho em que eu acabei de citar é uma citação do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo escreveu, mas foi Jesus quem falou: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Olha, é promessa. Não é uma simples palavra, é uma promessa. Se você for a Ele, Ele te liberta. Eu falo isso com propriedade, porque eu fui liberto. E muitos outros foram. E às vezes a gente vê as pessoas perecendo, mas por não isso, não aquilo, deixam de atribuir não somente a salvação, não sei se tem fé para alcançar, mas a libertação de tão grandioso mal, infelizmente. Mas o Senhor está com as portas, permanecem abertas, e o convite ainda está em ativação, ainda está atuando ainda. O Senhor permanece aguardando aqueles que querem se achegar a Ele. Muito bem? 3 e 1 da nossa lição. Primeiro tópico do terceiro ponto. A alma humana em colapso total. Milhares de pessoas em todo o mundo estão atualmente se voltando para a psiquiatria e para a análise em busca de alívio para males mentais e espirituais dos quais padecem. A situação atual no mundo leva mais e mais à prática da busca da cura da alma. A nossa sociedade está enferma. A mensagem da palavra de Deus também se refere e tem aplicação quanto a esta triste realidade. Muito bem, é lamentável, mas é uma realidade que nós vivemos. A sociedade está enferma, devido a muitos que não têm uma estrutura para conciliar, para enfrentar as dificuldades da vida, entram em frustração por causa do quê? Devido a algumas decisões mal tomadas ou tomadas de qualquer forma, que acabam padecendo depois com a consequência dessas decisões que tomam. Não tem estrutura suficiente
para absolver aquelas consequências e acabam entrando em colapso. Felizmente, é uma realidade. O que nós podemos fazer? O que você como cristão pode fazer? Né? O que você que está vendo o vídeo, né, pode fazer para ajudar nessas ocasiões? Ter consciência de que as coisas acontecem e devem ser combatidas com fé e temor ao Senhor, e também contando com o Senhor ao seu lado, ao nosso lado, sempre para nos amparar nas lutas de cada dia. Ter fé o suficiente e alcançar a compreensão e acreditar que o Senhor, Ele está conosco para nos auxiliar e nos conceder vitória diante das dificuldades que levantam diante de nós. Mas é necessário ter fé o suficiente para que isso ocorra. 3 e 2 da nossa lição, segundo tópico do terceiro ponto. É preciso fazer uma autoanálise. A doença da inquietação também aumenta quando somos incapazes de compreender ou experimentar os significados em nossas vidas. Até que nos livremos da inquietação causada por nossas limitações, até que estejamos livres das obscuridades, da falta de significado, não poderemos ter paz em nossos corações e em nossas mentes. Por meio da sua morte e ressurreição, Cristo providenciou recursos para combater os inimigos da paz. As limitações naturais, Cristo responde: tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. A escravidão da culpa podemos responder: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos capítulo 8, versículo 33. A escuridão da falta de significado pode nos proclamar o resplendor de Cristo. Ele é a nossa essência, o propósito da paz verdadeira. Muito bem? Encerrando o texto, ele diz: é preciso fazer uma autoanálise. E depois, lá embaixo no rodapé, nós encontramos o seguinte: proclamar o resplendor de Cristo. Isso acontece quando? Diante de uma escuridão, né? Segundo o comentarista, o que ele quer trazer para nós dentro deste tópico, que as respostas para as inquietações, né, que realmente vivemos no nosso cotidiano, dizem que há uma necessidade de buscar ao Senhor intensamente. Através dessa busca nós podemos encontrar respostas, né, para todas as nossas inquietações, para os questionamentos que fazemos dentro de nossa alma. Essas inquietações que o comentarista ele cita, né, que diante da análise é descoberto, são resultado de dores intensas devido ao que? Ao tempo em que a pessoa está exposto a tal situação. A igreja hoje ela está se reorganizando novamente depois de um período de isolamento social devido ao que? A tão famosa pandemia. E mesmo assim, muitos ainda não estão clamando ao socorro, ao amparo do Senhor. Por que isso? Devido ao quê? É expressamente um momento em que o povo de Deus se juntar e retornar à batalha, estar com a espada da palavra de Deus em mãos, né, o escudo do Evangelho, o capacete da verdade, e encontrar ao Senhor, para juntos batalhar pelo reino de Deus. E por que uma boa parte das pessoas não retornam? O que acontece? Será que estamos nos acostumando, né, ao cotidiano que nos veio, que estamos expostos? Não, querido. Tome punho do poder que o Senhor te deu e vá à luta novamente. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor e a vitória nos será concedida pelo bom e santo nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, 3 e 3 da nossa lição é o último tópico do terceiro ponto e também já encerrando a nossa lição. Não somos autossuficientes para vencer. Deus deixou isso latente nas Escrituras e em um dos momentos da caminhada de Israel no deserto, quando estes, em desobediência, foram punidos por uma praga de serpentes e muita gente morreu. Mas quando o seu povo se voltou em arrependimento, ele orientou Moisés a levantar uma serpente de bronze sobre uma haste e todos os picados que olhavam para ela
o veneno não fazia efeito e havia cura imediata. Isso tipifica o nosso Salvador Jesus, que seria levantado na cruz para trazer a cura contra o veneno do pecado. Muito bem? Foco na nossa lição, eu ensinei que dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam que este século tem se tornado o século da depressão, ansiedade e transtornos psíquicos. Um senso doentio e irreal do eu tem tornado vidas vazias e até mesmo arruinado a saúde. Amado, e compreenda que isto não ocorre fora do meio cristão, ocorre fora, na sociedade, e também no meio cristão pode ocorrer, porque até nós nos tornarmos corpo glorioso, estamos sujeitos a esse tipo de enfermidade, mas o sangue de Jesus nos cubra e nos defenda de tão grande mal. Conclusão da nossa lição: o amor de Deus pode suportar e pode perdoar todas as deformações da alma, mas o amor dele jamais pode reconciliar-se a um objeto que cause desamor. Ele jamais poderá, portanto, reconciliar-se com o seu pecado, mas ele pode reconciliar-se à sua pessoa, porque esta pode ser restaurada. Muito bem. Deus te abençoe, amado e querido, você que me acompanhou até este presente momento. Por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Você faz parte do corpo de Cristo. Proclame a palavra, envie para uma pessoa que você gostaria que ouvisse a mensagem da palavra de Deus. Esteja conosco, esteja atento aos vídeos, que serão enviados logo mais, para que você não perca nenhuma escola bíblica dominical. Você que não é aluno da Escola Bíblica Dominical, não perca tempo. Se inscreva no canal, esteja preparado para receber os mais variados assuntos através da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.